O diagnóstico chegou e com ele parece que todo mundo espera que tu saiba exatamente o que fazer, mas ninguém te explica como lidar com o medo, a frustração, as dúvidas, a culpa e o sentimento de estar sozinha. Eu sei que o diagnóstico do teu filho não vai mudar quem ele quer, continua sendo o teu filhinho, mas pode mudar de uma hora para outra tudo que tu imaginava que era ser mãe. Nesse vídeo eu vou te ajudar a entender os sentimentos que podem surgir nessa fase, organizar os primeiros passos e perceber onde buscar apoio para não correr essa maratona sozinha. Eu sou Fábia Lumertz, eu sou especialista em neuropsicopedagogia, eu sou doutora em saúde e inclusão social e principalmente, antes de qualquer outro título ou outra coisa, eu sou uma mãe atípica. E hoje eu quero conversar com você que acabou de receber o diagnóstico ou ainda está tentando entender o que é ser uma mãe atípica na vida real. Vamos falar então sobre os sentimentos que aparecem nessa fase, sobre como organizar o início dessa jornada com o teu filhinho, a tua filhinha atípica e como lidar com a presença ou a ausência de uma rede de apoio. Depois do diagnóstico, é extremamente comum a gente ter que lidar então com sentimentos dos mais variados, né, gente? Desde o medo, né? O medo pelo futuro do nosso filho, o medo do desconhecido, né? As dúvidas, então, para onde eu corro, o que eu faço, qual é o primeiro passo? Eu saio correndo para buscar, sei lá, trocentas terapias, educação inclusiva, eu busco medicação, o que eu faço nesse primeiro momento, né? Então, esse tipo de situação, isso assola a mente de todas as mães atípicas, né? As mães típicas também têm seus momentos, né, gente? Mas aqui a gente vai falar, então, especialmente das mães atípicas, né? Onde todos esses sentimentos, onde todo esse turbilhão de coisas é muito mais intenso, né? Não tem como comparar. Então, gente, vem medo, vem culpa, vem dúvida, vem confusão, vem os palpiteiros da palpite, a gente não sabe quem a gente ouve, né? Muitas vezes vem até uma sensação de alívio quando vem o diagnóstico, né? Porque pelo menos então, bom, então é isso, né? Mas é um momento muito difícil, né, gente? É um momento muito crítico, muito sensível. E outra coisa, assim, que é muito impactante é o saber por onde começar, né? É outra questão, assim, que gera bastante angústia nesse primeiro momento. Ser uma mãe atípica, gente, não é uma identidade que a gente tem que compreender rapidamente, do nada, né? Veio o diagnóstico, sou uma mãe atípica. Não, ser uma mãe atípica vai fazer parte do que a gente é, né? É mais uma parte daquilo que nos compõe. Só que o papel de mãe, ele é um papel muito importante para a mulher depois da maternidade. A gente encarna essa identidade, né? A gente muda de papel na vida. E quando a gente é mãe atípica, isso realmente é mais intenso, no sentido de que a gente tem uma criança diferente do que é a norma, né, diferente da maioria das crianças, a gente tem que dar conta disso, ao mesmo tempo que a gente está inserido num mundo de crianças típicas com mães típicas, né? Então, tudo isso vai gerar estresse, né? Até porque as demandas que uma mãe atípica tem, elas são realmente demandas, pensando aqui numa palavra boa para usar, né? Mas são demandas robustas, digamos assim, né? São demandas que estão para além das demandas das famílias que estão, né? Enfim, das crianças neurotípicas. Então, tudo isso causa estresse, causa essa sensação de estar sozinha, porque é difícil, tu vai conversar com quem sobre demandas que as pessoas não têm, as demandas são outras, né? Então, a gente vai construindo essa identidade e se consolidando enquanto sujeito, né? Dentro desse outro papel que agora a gente vai ter, que é de uma mãe, de uma criança típica e, bom, né?
a gente vai se situar dentro disso, porque o nosso filho não vai deixar de ser nosso filho por ser atípico, né? Não, é nossa criança, é o nosso amor, né? É o amor da nossa vida. Então a gente vai se adaptando para dar conta disso. Mas esse se adaptando para dar conta, gente, ele tem um custo, né? Ele tem um custo no sentido de que é muito mais dedicação, é muito mais tempo, é muito mais correria, né? É muito mais buscar informação, buscar profissional, buscar escola, buscar muitas vezes medicação, enfim, conforme a atipia da criança, né? Conforme esse desenvolvimento dela, todas as questões têm que ser modificadas. A gente às vezes tem que fazer adaptações até dentro da casa, adaptações físicas na casa, né? Então, não é simplesinho não, né? Então, essa romantização que a gente vê muitas vezes em rede social e tal, ela não condiz com a realidade. A parte romântica é o amor que a gente tem pelo filho, né? E a vontade de ajudar ele a se desenvolver e a ter um futuro, enfim. Mas a parte prática, ela é muito desgastante. Então, a gente tem que ter apoio, a gente tem que saber onde buscar informação, a gente tem que estar cercado de profissionais competentes e empenhados, né? Tem que ser gente de coração aberto para tratar dos nossos filhos. Porque antes, né, gente, de qualquer laudo, a gente tem que pensar que tem um sujeito ali. E esse sujeito é o nosso filho, né? E ele vai ter as preferências, ele vai ter os gostos, ele vai ter a sua forma de agir no mundo, independente da sua atipia, né? Independente do diagnóstico, independente da sua questão de neurodesenvolvimento, questão motora, é um sujeito. E a gente quer o nosso filho sendo visto assim, né? Sendo visto enquanto sujeito humano, sujeito de direitos, sujeito de amor, né? Então, é a partir disso que a gente pensa sempre no nosso filho. E aí a gente sai fazendo as buscas, né? E já coloca aqui nos comentários, eu vou adorar ler teu comentário. Tem alguma característica específica ou várias características assim do teu filho que te chamam a atenção, que são maravilhosas, né? É uma criança linda, é uma criança cheia de potencial, com muitas qualidades e que tu gostaria que essas qualidades também fossem percebidas pelas outras pessoas. Coloca aqui, vou adorar ler. Tentar organizar esse início, tá? Porque quando a gente organiza, a rotina fica mais leve. O que a gente tem que pensar, né? Fazer uma tabela, botar num caderninho, organizar, porque aí o nosso cérebro também se acalma. Então, organizar as consultas, as datas, né? Fazer um calendário ali, melhor dia para levar meu filho na consulta é quinta de manhã, a partir das 9, porque a minha criança, sei lá, ela toma uma medicação e antes das 8 ela não consegue acordar. Que a gente tenha uma definição. Aí, gente, a gente tem que pensar nas terapias, né? Também é outra questão. Quantas terapias, né? A intensidade, quantos dias por semana. Nossa criança precisa, sei lá, de 3 sessões de fonoaudiologia por semana. Às vezes sim, às vezes precisa de mais, né? A nossa criança precisa de terapia ocupacional, precisa de psicomotricidade. Tudo isso, gente, também dá para ser tratado com o médico neurologista, com o médico de apoio, ou algum outro profissional, né, de confiança que tu possa conversar, ou até a partir da tua própria percepção, né? Tu vê assim que a questão motora do teu filhinho tá muito prejudicada, bom, vamos para um fisioterapeuta, vamos para um psicomotricista, vamos para um terapeuta ocupacional, né? E aí isso tudo também tem que estar encaixado, porque aí a gente tem demanda com plano de saúde às vezes, né? Daí a questão do SUS, daí a questão do particular, que a gente sabe que tem mais essa questão financeira nessa situação, né? Porque tudo vai ter um custo também financeiro. Então, quanto mais a gente conseguir estar organizado, menos difícil fica essa rotina. E além disso, né, gente, a gente ainda tem as questões da casa, né? Eu não sei, cada um tem a sua realidade, mas às vezes tem um filhinho mais velho, tu tem já uma rotina, o teu filhinho mais velho tá na escola, também precisa de atenção, né? Muitas vezes as mães trabalham, tem várias outras preocupações, então tem que equilibrar tudo isso. Por isso que eu comento assim, né? Quanto mais a gente consegue organizar o processo, menos difícil ele fica e mais fluido. Que muitas mães, elas têm que sustentar tudo isso, tentar equilibrar tudo isso e muitas vezes sozinhas. Quer dizer, é uma demanda para muito além, né, daquilo que um ser humano deveria realmente fazer sozinho. Por isso que
sempre que possível, rede de apoio é muito importante. E poder dividir isso, então, com o pai da criança, cônjuge, enfim, companheiro, né? Que o ideal é sempre isso, né, gente? A criança, ela nunca é filha só da mãe, né? Ela tem um pai e uma mãe. A gente sabe que muitos pais desempenham seu papel de uma forma esplendorosa, mas também não é incomum a mãe se sobrecarregar porque o pai demora mais para entender, ele demora mais para aceitar. Existem estatísticas até de casamentos que se desfazem nessas situações, né? Então, a mãe acaba sempre mais sobrecarregada. Mas isso não, o ideal não é isso, né? O ideal é conseguir dividir entre o pai, a mãe e melhor ainda se tem mais uma rede de apoio, né? Um vô, uma avó, um tio, uma tia, né? Pessoas que conseguem então te dar esse apoio, esse auxílio, para que tu não precise entrar nesse rol de exaustão, né, de fazer com amor, fazer porque é o melhor, só que ao mesmo tempo viver exausta, viver à beira, né, de um colapso, que ninguém merece viver assim, né? Dividir tarefas sempre que possível. Ninguém precisa assumir tudo sozinho, ninguém deveria precisar assumir tudo isso sozinha. Conversar com os profissionais, registrar, daqui a pouco tu tem uma dúvida, anota para quando tu for lá no profissional tu perguntar, para não ficar convivendo com aquilo. Teu filho fez, sei lá, alguma coisa lá que te chamou atenção, que tu não sabe se aquilo é normal, aquilo não é normal, se a criança tá, enfim, né, se é sinal de alguma coisa, para que tu consiga ficar mais aliviada contigo mesma, né? Quanto mais a gente consegue fazer esses movimentos de organização, esclarecimento de dúvidas, divisão de tarefas, menos difícil fica o dia a dia. E você não precisa pesquisar tudo sozinha, né? Você não precisa, gente, comparar o teu filho com as outras crianças. O teu filho é único, né? Quando a gente fica comparando a nossa criança típica com os típicos, bom, né? Primeiro que não tem nenhum sentido, né? É um comparativo, né, desnivelado, não tem sentido, tá? E depois tu ainda fica se sentindo culpada, né, com aquela sensação, bah, mas e se isso, e se aquilo, e se aquele outro? Não, gente, tá? Vamos tentar tirar esses pensamentos da cabeça. E ainda tem a questão das opiniões, né, os palpites. A maioria das pessoas, elas não ficam dando palpite por mal, né, gente? Elas estão pensando em ajudar. Só que muitas vezes não são factíveis, né? Não são viáveis essas opiniões, esses palpites. Então a gente ouve, mas assim, ó, não se deixar influenciar, porque isso vira mais uma sobrecarga para quem já tá sobrecarregada, né? Uma mãe atípica não precisa disso mesmo. E se tu quiser a minha ajuda, a avaliação neuropsicopedagógica de desenvolvimento, ela consegue te esclarecer muitas das dúvidas, das sensações de não saber se está fazendo certo, ou o que buscar, ou o que fazer, que a maioria das mães atípicas tem. Na avaliação, gente, vai sair todo o panorama de desenvolvimento da tua criança. Então, tu vai saber, na motricidade fina, ela tá muito bem, mas na imitação visomotora, na reciprocidade social, ela tá com um déficit bem importante, né? Na parte ali de autocuidado. Então, precisamos trabalhar isso ou aquilo. Tudo isso daí sai no relatório, tá? Sai todas as áreas de desenvolvimento, ou quase todas, né? E sai também o que fazer com isso. Que terapias buscar, que atividades fazer em casa, que estímulos aumentar, quais outros estímulos dá para dar uma freada. Então, essa avaliação ela é muito poderosa em todos os momentos, né, para quem tem filhos atípicos, mas nesse momento inicial ela é crucial, porque ela nos dá um mapa de como está a nossa criança, quem é a nossa criança e o que a gente pode fazer então para melhorar, para estimular, para o desenvolvimento dela ficar mais otimizado. E se esse conteúdo tá te ajudando a entender melhor essa fase, deixa teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem também precisa esse tipo de conteúdo. E assim, gente, muitas mães acreditam que só cuidar do filho tá resolvido. E eu entendo, tá? Eu entendo, porque a demanda é grande e o amor, a vontade de fazer, de ajudar nosso filho a se desenvolver, ela tá sempre na frente de qualquer coisa. Mas a gente tem que se cuidar também, tá? Porque para cuidar de um outro
e um outro que tem tantas demandas, a gente precisa estar bem. Então, gente, se for possível, claro, a gente sabe que às vezes num primeiro momento a correria é tanta, né, que a gente mal consegue respirar. Mas assim, um tempo para descanso, alguma atividade física, por mínima que seja, mas para manter o teu corpo bem. Pedir ajuda, gente, pedir ajuda. Claro que num espaço adequado, um espaço de acolhimento, aonde tu possa então, né, com uma amiga, um profissional, né, um familiar, onde tu possa colocar tuas demandas sem julgamento, né, onde tu possa dizer: "Bah, eu tô cansado, eu tô exausto, eu não sei mais o que fazer", né, aquele momento que todo mundo passa do: "Bah, parece que nada tá dando certo", né, onde tu possa então fazer essas falas, te abrir, ser acolhida sem julgamento e que tu possa também pedir ajuda. Enfim, a gente sabe que às vezes não é fácil num primeiro momento, né, mas sempre vai ter alguém, vai ter, sei lá, vai ter tua mãe, vai ter o teu pai, uma irmã, uma amiga muito próxima, né, uma prima, um primo, sei lá, mas que tu tenha aonde fazer esse depósito de confiança e poder pedir ajuda quando necessário. Outra coisa bem importante, não se apega na perfeição. A gente não precisa fazer tudo da forma perfeita, que nada escape. Não, a vida não é assim, gente. A gente não tem controle sobre tudo. Aliás, a gente tem muito pouco controle, né? O que a gente faz é administrar, isso sim, né? A gente controla o quanto a gente se empenha, se dedica, né? E o quanto a gente consegue ir administrando essas situações. Então não precisa ser perfeito. Não tem nenhum problema pedir ajuda, não tem nenhum problema. Hoje, infelizmente, aconteceu um negócio, sei lá, né? Estourou um cano dentro de casa e o banho do meu filho atrasou, né? Tive que sair daquela rotina que eu já tinha feito, né? Tá tudo bem, gente. Somos todos seres humanos. Vai acontecer, tá? O foco é seguir, o foco é fazer, o foco é manter uma constância com a tua criança, uma constância com o cuidado de ti, né? Uma constância nesse propósito de ajudar a melhorar o desenvolvimento da tua criança. O foco não pode ser em fazer tudo perfeito, senão todo mundo perde, especialmente tu, que é a mãe, que muitas vezes está à frente desse processo todo, mesmo tendo rede de apoio, mesmo tendo um esposo, tendo um companheiro, enfim, né, o pai da criança sendo presente, normalmente a mãe está na cabeça do processo. Então, esse entendimento de não precisar estar dentro dos limites da perfeição, ele é muito importante também. Gostou do vídeo? Aproveita e já assiste esses outros que eu acredito que também vão te interessar muito. E faça parte dessa corrente do bem para nunca mais ter que se sentir sozinha nessa jornada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.